Este centro penitenciário, que fica a 25 quilômetros de Barcelona, é usado para prisões preventivas, como é o caso do jogador brasileiro de 39 anos. Daniel foi trazido para cá na noite de sexta-feira, depois de prestar 2 depoimentos ao longo do dia. Olá, meus irmãos e amigos aqui do canal. Deus abençoe você em nome de Jesus. Como falo para vocês aqui, eu sempre gravo vídeo sobre aplicativo, sobre a igreja, sobre a fé. Como sempre falo, nós temos que ver sempre os dois lados da moeda e o que acontece. O que nós podemos aprender com essa situação que aconteceu com esse jogador Daniel Alves? Pessoal, a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não seja revelado. E o pecado, ele vai trazer destruição, ele vai trazer inferno, ele vai trazer problemas extraordinários. Às vezes tem pessoas que dizem assim na igreja, ela acha que o problema vai ser o diabo, mas o pecado, ele te causa mais problema do que um espírito que está no teu corpo. Olha essa situação. Primeiro, um homem casado vai para a balada, se envolve com outra mulher. Já entra o pecado de adultério. Eu sei que o pecado dele não é diferente do de outro. Tem gente que não adultera, mas rouba. Tem gente que rouba, mas não adultera. E assim vai. Pecado é pecado. Mas olha o tanto de consequência que o pecado dele está trazendo. Uma pessoa com uma carreira enorme, por causa de um desejo desenfreado, principalmente você, homem, que é comprovado que você tem um nível muito maior de testosterona do que as mulheres. Mas você, homem, nós temos que aprender a controlar os nossos impulsos. Não é tudo que nós queremos que nós devemos fazer. Não é todos os nossos desejos que tem que ser realizado. Então, a consequência de tudo isso que está acontecendo aí está chegando para a vida dele. E infelizmente, pessoal, infelizmente, lá fora do país não é igual aqui. Aqui no Brasil se solta estuprador, se solta assassino, se solta ladrão. E a gente está vendo a situação, é a realidade do nosso país. Aí agora ele vai e confessa que ele manteve relação sexual com essa mulher que está falando que ele violentou ela. Agora ele está preso para averiguação de um suposto estupro, mas ele está preso. Então o que acontece? Você que está aí, você que é meu amigo também, que trabalha com aplicativo, por isso que eu falo que nós temos que vigiar a todo momento, estar atento a todo momento, porque do mesmo jeito que isso aí que está acontecendo com ele pode ser algo comprovado, pode ser também uma situação de falsa acusação. Pessoal, porque eu não tenho laudo, não tenho nada disso, mas é a palavra da mulher e a palavra dele. E agora está aparecendo imagens. Se comprovado, ele vai ser preso. Qual a moral da história desse vídeo? O que eu aprendo com isso? Nós temos que aprender a fazer aquilo que Jesus falou, pessoal. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus falou, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O diabo veio matar, roubar e destruir. E ele vai tentar controlar os teus impulsos, os meus impulsos, para que nós façamos uma loucura como essa que ele fez. E a nossa vida seja terminada, chegue na destruição. Então, o que eu aprendo? A vigilância em todo momento. E o salário do pecado. Se ele carregasse dentro dele a fidelidade conjugal, a fidelidade familiar, a fidelidade no seu casamento, com certeza ele não estaria passando por essa situação, porque ele não estaria em uma boate, ele não estaria à procura de algo que ele tem na sua esposa e um respeito que ele tem com a sua esposa. Quando se acaba o nosso caráter, quando nós acabamos com o nosso caráter, porque aquele que trai fala mais dele mesmo do que da outra pessoa. Então olha a consequência. Então você, homem,
antes de tomar qualquer atitude, saiba, existem muitas falsas acusações e existem coisas que os homens também estão fazendo e deixando a desejar. Nesse caso, ele está enrolado, com a sua vida enrolada, cheio de problema agora, preso depois de ser um jogador. Foi mandado embora do time que ele jogava, tudo por causa de um desejo sexual. Não seja escravo de desejo sexual. Não seja escravo da tua vontade, porque o apóstolo Paulo mesmo falou: o que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero quando eu vi, já fiz. Ele queria dizer o quê? Eu quero fazer um monte de coisa, mas eu tenho que controlar para eu não fazer, porque quando eu vejo eu já estou fazendo. Então, algo premeditado piorou mais ainda. Pessoal, nós temos que vigiar a todo momento. O que eu aprendo? Eu aprendo a consequência do pecado, a consequência da situação. Você imagina o momento de prazer que ele teve, a hora do prazer, a satisfação daquele momento, trouxe para ele uma destruição que vai acarretar para o resto da vida dele. Então, o que você faz hoje pode trazer um problema para você para o resto da sua vida. Então, vigie muito no que você faz hoje, porque pode destruir a sua vida por completo. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado vai te causar mais consequência do que um diabo entrando no seu corpo. Porque quando o diabo entra, você pede a Deus e Deus te socorre. Principalmente esse pecado de adultério. Provavelmente, vai perder seu casamento. Provavelmente vai ser destruída a sua família, porque já é destruída, porque quebrou uma aliança. Então, você que está aí, que me acompanha, por isso que eu falo para você, não se envolva em nenhum caso, em nenhuma situação extraconjugal, porque você nunca vai ver alguém que traiu e falar: a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi trair alguém, foi me decepcionar alguém, foi enganar alguém. A melhor coisa da minha vida é me prostituir, eu tendo meu marido, eu tendo minha esposa em casa. Então, a consequência, o exemplo de Daniel Alves está aí. Cabe a você decidir se você vai acompanhar esse caminho e não vigiar. Se você tem um amante, sai fora disso, meu irmão. Se você tem um amante homem, sai fora disso, porque isso aí vai te trazer consequência pior do que uma obra de feitiçaria, do que um demônio no seu corpo, do que uma enfermidade. O pecado é mais destruidor do que qualquer demônio, do que qualquer enfermidade, do que qualquer algo que façam contra você, qualquer macumba. O pecado é destruidor. Olha o que aconteceu com ele. O pecado entrou no adultério. A vida dele como é que tá? Fica com Deus. Pensa nisso que eu tô te falando.